Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Glória. Eu estava lendo o dicionário escolar de 1956. Hoje editor Francisco da Silveira Coelho. Ele contou o significado de 3 palavras. A primeira é religião, conjunto de práticas e princípios que regem as relações entre homem e divindade. Sistema solitário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas. A palavra eu significa personalidade e individualidade metafísica da pessoa, ou ego. Ego significa que cada homem é o centro de sua personalidade, instinto primitivo e consciência. E a palavra egoísmo, excessivo amor ao bem próprio, sem atender aos dos outros seres humanos. Eu podia fechar aqui para vocês tudo que foi relatado na escola sabatina, mas é uma pergunta que nós temos que fazer: quem é Deus? Eu deveria usar isso aqui. Quem é Deus para você? O que é que Ele representa para você? Os homens, algumas religiões acham que simples questão de homem ter que praticar algumas coisas, fazer algumas coisas para provar que ele é um cristão, que ele está no caminho certo para a sua salvação, sem Deus, não é lógico, não é verdadeiro, não é lógico e nunca será. As religiões que nós vemos no mundo, as pessoas que se apegam com igrejas, com religiões, acham que ali é o melhor lugar para ela encontrar um conforto na sua vida, encontrar alguma coisa que esvazie da sua situação ruim que ela leva, que ela tem, encontrar um pouco de paz, encontrar um meio de viver melhor diante do sofrimento, diante da realidade de dor e dificuldades que o mundo está enfrentando. Mas eu pergunto para você: quem é Deus? Para você, o que Ele é para você? Você pode dizer assim: não, Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus que, apesar da minha fraqueza humana, me abriu as portas de uma oportunidade, a certeza e a promessa de ter uma vida melhor para o futuro eterno. Mas há pessoas que só pensam na vida hoje, uma vida morta, sem sentido nenhum. A vida nossa é esta: de dormir, acordar e continuar aquela vida monótona de todos os dias. Quem tem trabalho, emprego, vai trabalhar, tem seu saláriozinho. Outros pensam que a sua vida é aquela vida medíocre, sempre faz a mesma coisa, uma coisa já programada, uma coisa maquinada, e acha que com isso é uma grande coisa. O cientista não sabe quem é Deus, mas podemos pensar que conhecemos Deus, mas não conhecemos Deus. É por isso que nós não saímos do que nós estamos. Nós precisamos ter um pouco mais de experiência viva com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. A igreja tem que aprender a fazer as coisas não uma coisa metáfora,
uma coisa maquinada, a mesma coisa. Nós temos que mudar nossa vida, nossa situação, conhecer Deus como deve ser conhecido. E o conhecimento com Deus exige-se uma vida de consciência limpa, de confiança em Deus, para que a tua vida seja uma vida melhor. As coisas materiais que possuímos, as coisas que temos, não tem sentido para nós. Não se você não conhecer Deus, porque você pode pensar que simplesmente você tem uma TV em casa, uma casa boa, uma roupa boa, uma veste boa, um dinheiro no banco, isso é vida para nós. Não é vida para ninguém. Há pessoas que estão doentes e enfermas, não sabem mais o que fazer. Tem pessoas que estão no limite da sua vida, não sabem mais a quem procurar. Estão num clima de vida completamente enraizada, numa desgraça, num caos. Essa é a realidade que vivemos no mundo de hoje. Quem é Deus para você? Como é que eu posso encontrar Deus? Como? Então eu queria fechar dizendo o seguinte: há pessoas que pensam que a vida delas é uma vida sem esperança. Você pode pensar que quando você passa uma dificuldade na tua vida, às vezes para você não tem mais jeito. Você se sente perdido. Você não encontra uma resposta que você está procurando há muito tempo na sua vida e não consegue descobrir por quê você está numa situação difícil. Os seres humanos como nós somos falhos. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, para criticar ninguém. Estamos para ajudar as pessoas que precisam conhecer Deus, precisam mudar a história da sua vida, precisam preparar-se para a volta de Cristo. Está bem pertinho de voltar, irmãos. Mas eu pergunto, o que é que eu estou fazendo para a volta de Cristo? Como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho de fato fé em Deus? Eu acredito verdadeiramente em Deus? Porque minha vida não sai disso. É aquela rotina todo dia. A igreja acaba se tornando uma rotina para você. E temos que aprender a dar a Deus o ouvido a Ele que Ele fala. Sentir a sua presença na vida da gente e saber que nada está perdido em nosso meio, porque Deus está com os braços abertos, pronto a nos ajudar. Você quer que Deus te ajude? Você tem certeza disso? Você tem dúvida que Deus pode te ajudar verdadeiramente? O que você deve fazer? Esperar que caia do céu alguma coisa que chame a atenção, que desperte o seu interesse por Ele? Se você quer renovar a tua vida espiritual, você quer aprender a confiar em Deus plenamente, mesmo diante da dificuldade que você esteja passando, a hora é agora de você reavivar a tua fé no Senhor. Amém. E essa é a semana exata de você começar a pensar, raciocinar, meditar sobre Deus e fazer a sua parte. Não espere que alguém vai fazer nada por você. Você agora é independente dos outros. A tua fé depende de você agora, não depende mais das pessoas. E não depende de pessoas para estar na igreja. Fulano não vai, porque não vai, então eu vou ficar em casa? De maneira nenhuma. Onde tiver 2 ou 3 em nenhum nome, Jesus disse que estaria em nosso meio. Você confia em Deus? Moisés, quando escreveu lá em Gênesis, Deus disse para Moisés: Moisés, escreva exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Ora, o que você está escrevendo aqui, o que você vai informar para o meu povo aqui, é para eles saberem, Moisés, que sem mim eles não podem fazer nada. Você não pode conseguir nada. E Moisés escreveu. E Moisés relatou claramente o que aconteceu nos 3 primeiros capítulos de Gênesis.
Ele mostra claramente a iniciativa da criação do mundo, a genealogia das coisas. Ele mostra a queda do homem. Ele mostra o quanto Satanás envolveu-se com os homens, enganou os homens, traiçoeiramente aos homens, carregou os homens para o abismo. Então Moisés teve que mostrar para o ser humano que Adão teve que sair de lá do Éden, porque ele abandonou Deus. Não foi Deus que abandonou Adão, ele que abandonou Deus, porque ele ouviu histórias de carrochinha que não era para ele ouvir. Ele deu ouvido a coisas fábulas mentirosas por conta de uma mulher que deu ouvido ao diabo, porque abandonou o seu marido, deixou-o sozinho por um momento e achou que aquilo que ele ouviu era importante na vida dela, e ele foi expulso do jardim do Éden que Deus preparou para eles. Mas Deus não abandonou Adão e Eva. Nós vimos na lição que Deus supriu a necessidade de Adão e Eva, e assim Deus também nos concede o mesmo favor que nós não merecemos. Ele nos deu a sua promessa de suprir a nossa deficiência. Mais tarde então, Moisés, sozinho, teve que lidar com um povo desobediente e incrédulo, um povo que devia aprender a conhecer Deus, não viver na forma como eles viveram, em cima de rotinas diante de aquelas coisas que haviam, daqueles cerimoniais representando que alguém viria no mundo para salvar a raça humana, e começando por Adão e Eva. E ele prometeu no capítulo 3 de Gênesis verso 15, que essa pessoa viria ao mundo e ia derrubar Satanás, sim, mas Satanás também ia machucar Jesus. E Cristo foi machucado por conta do ser humano, por minha causa, por minha conta. E eu reconheço isso, e eu sei disso. Mas eu estou aqui dizendo para os irmãos, por conta do perdão de Deus, eu alcancei o perdão de Deus. É por isso que eu estou aqui. Eu aprendi o que é amor. Eu aprendi o que é amor. Mas falta muita coisa na minha vida que eu preciso vencer. Tem muita coisa para vencer. Eu não posso sozinho. Eu preciso constantemente de Deus. E para isso eu tenho que conhecer Deus na intimidade com Ele. Eu tenho que ser franco com Deus. Eu tenho que ser sincero com Deus. Eu não posso esconder nada de Deus. Eu posso esconder de vocês que não moram comigo, não sabem o que acontece na minha vida. Mas eu não posso esconder nada de Deus. Você não pode esconder nada de Deus. Abra suas Bíblias, capítulo 20 de Êxodo, capítulo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus acabou de criar Adão, Adão não entendia o que ele estava fazendo naquele momento ali. Não entendia de onde ele veio, para onde ele vai. Ele só viu Deus. E fez a primeira pergunta que o povo de Israel fez a Deus: quem é o Senhor? Quem é o Senhor, Deus? E Deus lhe deu a resposta. Foi aí que Adão começou a conhecer a Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus, e fez a diferença na vida de Adão. Mesmo que Adão foi expulso do Éden, mas Adão nunca perdeu Deus de vista. Ele aprendeu a confiar e conhecer Deus, e ele dava sempre glória a Deus na vida que ele tinha. E era um homem muito inteligente perante Deus, e ele reconhecia que fora Deus ele não tinha nada, e ele sempre dava glória a Deus. E quando seu filho matou outro irmão, ele sentiu muito na sua vida, porque desobedeceu um Deus que fez tanta promessa para ele, porque ele havia abandonado Deus.
Quem podia resolver agora a situação de Adão e Eva? Ninguém podia fazer nada por ele. Mas Deus já havia feito, irmãos. Já tinha decretado a eles a esperança deles, Jesus. Ele já tinha mostrado para ele: Adão, não se preocupa com isso não, Adão. Eu sei que você errou, eu sei que você me abandonou, mas estou te dando uma oportunidade para você. E essa pessoa que eu vou enviar no mundo, ele vai libertar você e o meu povo também, se quiser. Se quiser. Na vida da mordomia cristã, o importante, você deve conhecer Deus, porque tudo que você fizer, tudo que você pensar, o que você sentir, é por amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Romanos capítulo 7, 18 e 19. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Essas são a experiência de um homem que aprendeu a conhecer Deus. Quando ele realmente convidou Deus a participar da sua vida, ele aprendeu uma coisa interessante. Capítulo 7 de Romanos 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque também faço o bem que prefiro. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse sempre faço. Paulo tinha um problema. E Paulo ensinou para a igreja na sua época que cada ser humano tem um problema. E o problema do ser humano não é religioso. O problema do ser humano é espiritual. O nosso problema não é religioso, é espiritual. Vimos há pouco o que significa religião. A religião é uma maneira que os homens usarem para esconderem, para tentar se justificar de que é um método de salvação. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é Deus. E se você quer se salvar, não se esconda atrás de uma religião não, porque as pessoas dizem que a sua religião é verdadeira, e tem muita religião no mundo, muita doutrina no mundo. Eu pergunto, qual deles você conhece que é a verdade? Quem é a verdade? Você tem convicção da verdade? Você tem convicção de Deus? Você está voando no tempo. Religião não salva ninguém. Algumas pessoas me reclamam comigo, dizendo que eu tento usar a religião para esconder e justificar os meus erros. Não, eu não me escondo atrás da religião. A minha religião é Cristo. Não se baseia em uma igreja, se baseia em Cristo. Mas a igreja verdadeira foi constituída por Deus. É o povo que Ele escolheu para representá-lo na terra, preparar-se e preparar os outros para encontrar com Jesus. Mas você tem que conhecer Ele. Tem pessoas que pensam que tem religião e se sentem felizes. Às vezes acham que dentro de uma igreja ele está tranquilo, às vezes não está tranquilo. Ele está mantendo uma aparência porque não conhece Deus. Temos que estar constantemente perto de Deus e nunca tentar escondermos por trás da igreja de uma religião aquilo que a gente não é capaz de fazer. Nós somos seres humanos falíveis e nós precisamos de Deus para endireitar nossas veredas, endireitar o nosso caminho, a nossa vida. Amém. Quem vai endireitar? Pastor? Ancião da igreja? Eu sou o primeiro ancião em Caicó. Eu não posso fazer nada pela igreja. Posso? Só posso fazer que orientar a igreja, ensinar a igreja que a esperança é Deus, é Jesus, o Espírito Santo. Amém. Mas se eles não quiserem fazer nada, eu não posso forçar nada a ninguém. Eu só posso ensinar. Ensinar a Deus. Mas veja só o que é que diz aqui, ó, Mateus, capítulo 16, 24, para nós refletirmos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Segue-me. O eu, o nosso orgulho que é que nos fere, que nos mata, nos destrói.
Nós pensamos que quando fazemos alguma coisa boa, é muita coisa que estamos fazendo, e às vezes achamos que nem precisamos de Deus quando estamos na vida boa, porque tem uma vida melhor. Cristo disse que nós não teríamos mar e rosas, porque nós temos um mal para vencer, é a nossa própria natureza. E ninguém aqui vence sua própria natureza por si mesmo. É uma luta constante que nós temos como seres humanos. E nós precisamos de um poder do alto para revestir esse poder, para que ele nos ajude a vencer a nossa própria natureza. Deus quer salvar-nos. Deus quer mudar a nossa natureza. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso caminho. Temos que pedir a Ele que nos mude. E temos uma semana de oração para isso. Temos uma semana de oração para pedir a Deus para mudar a nós. E fechamos aqui com Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória! A nossa única forma de vencer a nós mesmos é entregar nossa vida a Deus, confiar plenamente nele e esquecer que nosso eu nos deixa para trás. O eu, irmãos, tem rebaixado muita fé na nossa. O eu tem estragado muita fé e confiança em Deus. E o eu é que estraga a nossa confiança no Senhor. Temos que aprender a colocar nosso eu para trás, confiar em Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, não a minha. Nós temos uma luta. A luta requer um esforço da nossa parte. E o nosso esforço requer o quê? Entregar a Deus, pedir a Deus o batismo do Espírito Santo, Ele tirar de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Deus espera que cada um de nós, a partir desse momento, a partir de hoje, envolvamos-nos em conhecer a Deus. Experimente isso, irmãos. Entregue o caminho do Senhor, tudo mais Ele fará. Confie plenamente nele. Estamos aqui para ajudar, sim. Mas Deus quer nos ajudar. Ele está esperando que nós acheguemos a Ele em espírito e em verdade. E para terminar, quando aquela mulher perguntou para Jesus assim: Senhor, olha, o teu povo, Senhor, fez uma igreja do lado. E o teu povo, que não é muito chegado aos judeus, eles querem adorar a Deus da maneira deles. Como é que a gente vai adorar a Deus? Deus disse: olha, meu povo tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Então tem 3 maneiras de conhecer a Deus. Quais são as 3 maneiras? Temos a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. A vida de Jesus nos mostra quem é Deus. Diz: olha, quem vê a mim vê o meu Pai. E terceiro, a própria natureza revela quem é Deus. É verdade. Mas natureza não é a natureza de seca que estamos vendo, não. É a criação que Ele fez: as estrelas, o sol, a lua, a mudança de coração, a mudança de vida. Deus deixou-nos, irmãos, para conhecê-lo. Que possamos conhecê-lo, irmãos, como Ele é. Vivermos como Ele quer que vivamos. Obedeçamos a sua vontade e não a nossa. E que Deus abençoe a nossa família. Que essa semana nos preparemos para receber a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo, a mudança de nossa vida. E que cresçamos para a glória do Senhor, revistamos o seu poder, preparamos para o seu reino, em nome do Senhor. Amém.